As falsas profecias das testemunhas de Jeová. Antes de continuar, deixa eu apenas esclarecer o título ou o nome do vídeo, né? Quando eu digo as falsas profecias das testemunhas de Jeová, eu me refiro aos líderes dessa religião, que se identificam com o nome da religião Testemunha de Jeová. Então, a bem da verdade, a comunidade em si não emite nenhuma opinião, não tem nenhum discurso próprio, nenhuma interpretação independente, não participa de nenhum concílio, nem representativo, nada. Então, todos os erros proféticos, especulativos, de previsões que foram emitidos durante os anos, não deve cair na conta da comunidade, embora as próprias testemunhas de Jeová dizem assim: nós erramos, mas reconhecemos os nossos erros. Não, vocês não erraram nesse sentido aí, porque o único erro foi ter propagado isso, mas foi imposto, e se vocês não acreditassem nisso, seriam caçados, né? E expulsos da religião por não aceitarem uma verdade. Deve ser dito que, eu acho, tá? A não ser que eu esteja enganado, não tem uma religião que tenha mais profecias oficiais ou cálculos proféticos oficiais em um curto período de existência como a religião da Torre de Vigia, a religião que lidera as Testemunhas de Jeová, né? Então, é um fato a ser observado. Mas, vamos lá, quais datas e quais especulações, previsões proféticas foram apresentadas pela liderança das Testemunhas de Jeová? Eu quero aqui mencionar. Eu sei que alguns vão dizer que não é verdade, outros vão até reconhecer que é verdade e vão dizer assim, geralmente: nós não somos profetas inspirados, né? Geralmente é essa desculpa que é dada quando não ficam tentando procurar pelo em ovo nas escrituras, tipo assim, quando os apóstolos tinham alguma expectativa da vinda de Cristo, eles então comparam com esses erros especulativos de datas estabelecidas pela liderança da sua religião, né? Então vamos lá. Primeira data, vamos colocar aqui, foi em 1874, quando Charles Russell achou que se daria então a presença de Cristo. A presença invisível de Cristo começaria em 1874. Depois eles mudaram para 1914. Também há uma outra data de 1878, que fala de uma chuva serôdia, de uma ressurreição, do ajuntamento espiritual, do Israel espiritual. Também nada aconteceu, né? Depois eles mudaram isso para 1918. Em 1881 também tem algo semelhante a isso, acontecimentos proféticos relacionados aí a aquilo que a religião lá pregava e ensinava, e nada aconteceu. 1914 é bem conhecido, era para ser o fim dos tempos dos gentios e as coisas iriam de mal a pior. Aconteceu a Primeira Guerra Mundial, e aí foi uma euforia toda na religião, mas o fim não veio, a guerra passou, e eles então não foram para o céu, os ungidos, enfim, etc, etc. Não teve o fim do mundo, né? Depois pregaram algo sobre 1918, nada aconteceu. 1920, já esperando o fim das repúblicas, né? Elas deixariam de existir, nada aconteceu. 1925 era para ser também a ressurreição dos mortos, o fim lá dos jubileu, e nada aconteceu. Mas mesmo assim, o que era líder na época, né, o escravo fiel e discreto da época, Joseph Rutherford, ele comprou uma mansão ainda, né, chamada Bet-Sarim, para receber os mortos. É dito que colocou aquela mansão que ele morou no nome dos patriarcas, né? Então nada aconteceu também.
o próprio Rutherford, escreveu a respeito de um livro que ele lançou em 1939, que faltavam alguns meses para o Armagedon, né? Então, de 39 aí, alguns meses passou, 1940, 41, e nada também aconteceu. Depois houve mais um cálculo que seria muito apropriado, né, se Jeová trouxesse o Armagedon em 1975, né? Eles fizeram uns cálculos lá, chegaram à conclusão que o mundo tinha 6.000 anos, completaria 6.000 anos em 1975. Então, há afirmações mais acentuadas e outras afirmações mais ponderadas, mas isso girou em torno de cálculos proféticos, mas nada aconteceu. Depois há também algo no livro E as Nações Terão que Saber que Eu Sou Jeová, dizendo que o Armagedon atingiria o mundo no século 20, né? Mas passou o século 20 e também nada aconteceu. Há também a ideia da geração de 1914. Essa tem história que gira em torno dessa interpretação de que primeiro era quem era consciente, em 1914 veria o fim do mundo, depois as crianças veriam o fim do mundo, depois quem nasceu. Aí depois eles suspenderam essa interpretação, dizendo que a geração era a geração ímpia, e depois eles retomaram de novo essa interpretação, dizendo que é uma geração sobreposta, que verá o fim do mundo, né? Mas a geração de 1914 acabou, se resta são poucas pessoas, mas nada que o fim veio. Olha que a Despertar e livros, principalmente da década de 80 ali, afirmavam que era a data de Deus mesmo, que isso ia acontecer, mas em 1995 eles mudaram de doutrina e parece que nada foi dito até então, né? Digamos aí, a última profecia deles é que o restante dos 144 mil veria o fim do mundo, veria o Armagedon, né? E antes eles diziam que a porta celestial, da chamada celestial, se encerrou em 1935. E como esses idosos começaram a morrer muito rápido, né? Eles então suspenderam aquela data, dizendo que poderia entrar novos ungidos para substituir os que foram infiéis, e aí não tinha mais data limite, né, para a entrada dos ungidos. Então a profecia ou a expectativa de que o fim virá antes de morrer o último ungido agora ficou mais adiado, porque se pessoas mais novas se tornam aí participantes da Santa Ceia deles, ou da ceia, ou dos emblemas, então vai demorar mais. Porém, até os anos 2000 e alguma coisa, era dito mesmo que o fim estava próximo, porque o número dos ungidos era bem pequeno e eles estavam bem idosos. Eles diziam isso, eles ensinavam isso, mas quando viu que ia furar novamente, passou. Então essas são algumas datas. Você que é testemunho de Jeová recente, talvez você não saiba disso, né? E a desculpa que muitos dão é essa: nós não somos profetas inspirados, né? Mas falso profeta não é inspirado mesmo, né? E expectativas ou esperança da volta de Cristo para o período de nossa vida não pode ser interpretado como uma razão de pegar a Bíblia e ficar fazendo cálculos proféticos e anunciar isso pelo mundo afora, né? Então se iguala a qualquer outro falso profeta que pegou e tentou fazer isso, né? Então isso, o que prova? Prova que as interpretações proféticas dessa religião não se sustentam em absolutamente nada, né? Porque muitas das coisas que eles sustentam até hoje, como por exemplo a ressurreição de 1918, e a própria doutrina de 1914, tudo era naquele emaranhado todo de cálculos proféticos que não aconteceu. E aí depois eles fazem um remendo dizendo que aconteceu uma ressurreição espiritual e uma presença invisível, né? Mas só para passar aí uma mão de tinta na parede cheia de decepções proféticas, tá? Então que Deus
te ajude e te liberte, caso você está assistindo esse vídeo, dessa falsa religião. Sobre essas datas você pode pesquisar que você vai encontrar informações sobre isso. Se não, posteriormente eu posso começar a ler onde você pode encontrar isso, né? Porque eu tenho as páginas dessas profecias todas guardadas comigo. Deus te abençoe, que Deus te ilumine.